Olá, meus irmãos. Gostaria de estar levando uma palavra para vocês. Nós somos do Ministério Jesus no Mente. Eu vou estar levando uma palavra para vocês agora. Mateus capítulo 3, versículo 2 ensina: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrepender, vocês precisam entender o que significa essa palavra. Arrependimento significa você parar com a prática do pecado e voltar-se a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 17 também ensina: Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Marcos capítulo 1, versículo 15, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 5, versículo 12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, ou seja, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Eu vou voltar para o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 38. Onde ensina: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nesse versículo dá para a gente entender uma coisa: que nós recebemos o Espírito Santo ao se arrependermos dos nossos pecados. Porque aqui diz, olha: E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, ou seja, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando você se arrepende, quando você recebe o seu perdão, ou seja, quando você se arrepende, você recebe o Espírito Santo. E como ensina Mateus capítulo 3, se não me engano, e recebereis o Espírito Santo, sereis batizados pelo Espírito Santo com fogo. Vou buscar essa palavra bem aqui na Bíblia. Achei. E dizia João Batista: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Hoje em dia muitas pessoas dizem com certeza que é de Deus. Umas pessoas falam, mas as atitudes delas negam. Tito capítulo 1, versículo 16, essas pessoas dizem que conhecem a Deus, mas com seus atos o negam. Os religiosos de hoje em dia é o que mais tem nisso, essas religiões, pessoas assim, que dizem conhecer a Deus, mas negam com seus atos. Por quê? Porque elas vivem mentindo, vivem se expondo em redes sociais, vivem falando mal do próximo, maledicência, vivem xingando, vivem com imoralidade na boca. Ainda se dizem homens e mulheres de Deus. A palavra de Deus ensina que o nome do Senhor é blasfemado por causa desses povos que dizem servir a Deus, mas na verdade não servem. Fala esse tipo de pessoas assim. Jesus Cristo. Sem Ele nós nada podemos fazer, como ensina João 15, versículo 5. Disse Jesus, porque sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos de Jesus Cristo e sem Jesus nós nada podemos fazer. O Senhor Jesus Cristo disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Irmãos, eu preguei anteriormente sobre o arrependimento, um tempo atrás, não foi? E eu citei várias passagens sobre a palavra arrependei-vos, para vocês verem que isso é muito importante, pois não só nessas passagens que mencionei, como Mateus 3:2, Mateus 4:17, Marcos 1, versículo 15, mas na Bíblia, praticamente na Bíblia inteira, está falando sobre o arrependimento, para nós se arrependermos dos nossos pecados e voltarmos a Deus. Irmãos, a vida não é uma brincadeira, não. As pessoas só querem saber de brincadeira, de piada, de mentira, cheio de mentira na boca. Vive enganando os outros, vive falando mal do próximo, se masturbando, fofocando. E entendam que nem todo aquele que se diz ser de Deus é realmente dele. Porque o livro de Coríntios ensina que até o diabo se fantasia em anjo de luz. E não é de admirar que os seus ministros se fantasiem em ministros de justiça. Portanto, tomem cuidado com as pessoas que dizem ser de Deus. Irmãos, vocês precisam arrepender de o quê? Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao 21. E leia as palavras que estão escritas nessa passagem. Se você não entender, abra um dicionário, pesquise as palavras, leia de forma minuciosa, detalhada. Vocês o entenderão melhor, pois há palavras que realmente são complicadas, a princípio, se você não conhece. Abra sua Bíblia também, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. E 1